Seja muito bem-vindo ao nosso canal. O quadro de hoje é a NET Responde, mas eu vou fazer uma colocação. Não se esqueça de deixar o seu like. E hoje em dia é muito importante o comentário, que seja só uma mãozinha assim. Isso impulsiona o canal, ajuda com o algoritmo e recomende esse vídeo a alguém que você gosta. Vamos aumentar o número de inscritos para a gente ter mais relevância. Se você acha que a nossa informação é importante, isso vai ajudar muito. Então vamos à pergunta. Hoje eu vou juntar duas perguntas. Uma é a do, eu não sei como pronuncia, Igar. Fale um pouco sobre as almas grupos e as fontes de estudo que apoiam essa teoria. E a segunda, que eu achei que tem relação direta, é da Kerry Lovers. Almas gêmeas ou complementares? Existem? Todos têm? Qual a visão do espírito? Por que eu juntei essas duas perguntas? Porque a resposta da alma gêmea está ligada à questão das almas grupo. Durante muito tempo as pessoas falavam sobre alma gêmea. Alma gêmea é uma tese que tem em várias culturas, mas os gregos, eles tinham várias lendas a respeito das almas que se partiram, ficaram separadas, lendas. Então, várias origens culturais falam a respeito da alma gêmea e que você só se verá feliz quando encontrar essa alma gêmea. E diante dessas referências, chegou no Espiritismo se existe ou não alma gêmea, alguém que você ama, uma vez que nós reencarnamos. Muitas vezes existe alguém que seja o seu destino ou coisa parecida. E em princípio as pessoas diziam não, porque não há uma relação, porque não existe uma alma complementar, são as almas, pessoas com quem você viveu muitas vezes, tem mais afinidade, por aí foi. Olá, eu estou interrompendo rapidinho o vídeo para um aviso bem importante. Não se esqueça de conferir a descrição do vídeo. Lá tem um link do nosso site, alguns produtos, cursos, algumas coisas bem interessantes. Você não vai querer deixar nenhuma novidade passar, então dá uma olhada ali. Dr. Jorge Andréa, ele é um espírito, escreveu vários livros. Ele desenvolveu uma teoria sobre a evolução, tá? Então, ele tem mais de um livro a respeito do assunto e é uma tese dele, tá? A partir do processo evolutivo do espírito. Então, desde no Livro dos Espíritos existe uma questão que tudo se encadeia do universo, do átomo ao arcanjo, que por sua vez começou pelo átomo. Olha só, não por ser um átomo, pelo átomo, estava lá. Então, ele fala a respeito do princípio espiritual. Tá? Então, no início do processo de desenvolvimento, o que surgiu não foi um espírito, tá? E sim o princípio espiritual que evolui para tornar-se espírito. O que seria o princípio espiritual? Num primeiro momento, informação que vai se acumulando. Era um conceito muito difícil de ser desenvolvido, mas com a evolução dos estudos ficou mais simples. Então ele diz o seguinte: existe o princípio material e existe o princípio espiritual. Essa é a teoria do Dr. Jorge Andréa. A referência existe no Espiritismo, sim, a Gênese fala sobre a evolução do espírito, mas essas falas que eu vou dizer não eram possíveis para Allan Kardec, porque elas estão baseadas em conceitos da física moderna, sobre evolução, Big Bang, etc. Tá bom? Então, com essa especificidade, é uma coisa recente. Mas o Dr. Jorge Andréa foi que apresentou a teoria e eu me identifiquei muito com essa tese. Você não pode afirmar que é assim, porque o nome já diz, é uma teoria possível. Então, é uma possível explicação sobre o desenvolvimento. Tá bom? Bom, qual é a tese do Dr. Jorge Andréa? Existe o princípio material e o princípio espiritual. O que faz com que o princípio material mude, ou seja, no Big Bang você tinha uma única partícula, uma única força fundamental, aí elas se dividiram em 4 forças, aí gravidade, eletromagnetismo, etc. Surgiram as primeiras partículas. Então, o que fez essa mudança, o que deu origem ao movimento, é o princípio espiritual, o que impulsionou a alteração da matéria no que foi surgindo hoje e aumentando de complexidade. Vamos lá, ele tirou isso do nada? Não, existe uma tese de Aristóteles. Do impulso criativo do logos surgiu o movimento. Então, quem disse isso foi Aristóteles. Logos, para os gregos, é a razão por trás de todas as coisas. Então, o porquê final. Então, a filosofia vai porquê, 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 e chegaria ao porquê final. Então, esse porquê final é o logos. Então,
Como é que Aristóteles explica a origem de tudo? Ele diz, da intenção criativa do Logos surgiu o movimento. Então, as coisas estavam paradas, começaram a se mover por uma intenção criativa, tá? No Criador. Ele já está falando de um Logos inteligentes, é uma referência. Então, o Dr. Jorge Andréa partiu dessa colocação até poética de Aristóteles, dizendo que Deus, ou Criador, deu origem às coisas. Mas dessa intenção criativa que saiu dele, seria o princípio espiritual que altera as coisas. Esse princípio espiritual não é inteligente, ele é uma informação básica inicial. Então, as primeiras partículas vão se reunindo e por trás desse movimento existe o princípio espiritual, que é essa intenção criativa. Só que à medida que o movimento acontece, ele vai crescendo de complexidade. Então, os quarks se unem, dão origem aos prótons, aos nêutrons, os nêutrons aos átomos, então o hidrogênio, aí o hélio, e aí você vai caminhando no que a gente chama da tabela periódica, na complexidade dos elementos. E aí vão surgindo esses elementos e o princípio espiritual está lá evoluindo. Na medida que você domina todo esse aspecto físico, você faz um salto evolucionário e entra no reino das substâncias, é quando esses elementos se juntam e dão as substâncias. Então, H2O, a água, e aí os diversas substâncias que vão surgindo. Ou seja, você caminha no reino da química. Ou seja, a complexidade está aumentando. Mas água é água em toda parte. A informação é a mesma. E aí vai aumentando essa complexidade. E aí você entra na biologia, onde você tem os seres, os primeiros seres vivos, é um outro nível de experiência, e o princípio espiritual está ali. Mas a experiência de bactérias são comuns. O que uma bactéria sabe, todas sabem. E você vai subindo na escala evolutiva. Então, por exemplo, João de Barro. O João de Barro faz uma casinha. E ela tem uma série de níveis de complexidade. Por exemplo, é contra o vento. Por exemplo, se você fosse fazer uma casinha de barro, você faria de primeira como o João de Barro faz? Existe toda uma técnica, quanto de barro, quanto de palha. E o João de Barro, aparentemente, nasce sabendo disso. É uma informação que está embutida no seu código genético, assim como outros animais, o que a gente chama de instinto. Tudo isso é uma experiência, segundo Jorge Andréa, da alma grupo. Então, quando esses seres morrem, eles se juntam nesse grupo de informação. E a informação é compartilhada, é uma informação comum. Agora, ele faz um desenho que eu acho que é esquemático. Então, no início é uma coisa só. E à medida que vai evoluindo, é como se esses pequenos fossem se afastando, ficando mais. E isso vai aumentando, essa independência, até que chega um momento em que essa parte se individualiza. Então, no momento em que o princípio espiritual se individualiza, então ele fazia parte de um grupo e agora se tornou um indivíduo, essa transição de princípio espiritual para indivíduo é o que a gente chama de surgimento do espírito. Então, o espírito, ser independente, ele surge dessa separação de uma alma-grupo. Então, você é um indivíduo que já fez parte de um grupo que dividia um background comum. A experiência de um era a experiência de todos, como uma colmeia. Então, numa colmeia, a experiência de uma abelha é a experiência de todas as abelhas. Quando essa abelha morre, a experiência que ela teve como indivíduo se incorpora ao grupo e se torna a experiência de todas as abelhas. Não é uma tese exclusiva do Jorge Andréa, existem outras correntes filosóficas. Se eu aprofundar muito, vai virar palestra, tá bom, gente? Isso é para explicar porque eu me identifiquei muito com essa teoria. Então, esse espírito que se separou, agora está no reino hominal, então no homem você individualiza, e isso acontece em várias circunstâncias, como eu falei, não vai virar palestra, a gente só falar. Bom, a partir desse momento, todas as experiências do espírito são individuais. O que ele aprende é exclusivo, então desencarna e vai acumulando. Mas existe um passado comum com outros seres. Então Jorge Andréa fez assim, círculos concêntricos. Então esse primeiro círculo é o que a gente chama de inconsciente primitivo.
que são todas as experiências que você teve desde que você estava no átomo e passou por toda a cadeia de desenvolvimento. Então, isso não é exclusivo seu, faz parte de outras pessoas. A partir do momento em que você se individualizou, o próximo círculo é o inconsciente passado. São todas as suas reencarnações. Então, como indivíduo, essas experiências são exclusivamente suas. Acima disso, você tem o inconsciente, o consciente e o que seria o supraconsciente. Essa é a tese do Dr. Jorge Andréa. Então, o que acontece? No inconsciente passado, são todas as suas experiências reencarnatórias. São experiências exclusivas. O que você aprendeu é exclusivamente seu. Mas existe algo comum. Então, o que Jorge André diz que daí deve surgir a tese do inconsciente coletivo. Existe o inconsciente coletivo? Sim. Comum a todos? Sim, existe. São essas experiências. Mas essas camadas, então você tem o geral e tem alguns. Quando você encontra alguém desse mesmo grupo, que fez parte dessa mesma alma grupo, você tem uma identificação maior. Por que essa tese é interessante? Porque explica algumas coisas. Quando a gente fala sobre amar alguém, a primeira coisa que a gente pensa é similaridade, identidade de pensamento, coisas comuns. Qual é a base comum para você estar com alguém e amar essa pessoa, estabelecer um relacionamento? Então, você normalmente procura pessoas que tenham afinidades. Mas existem casos de amor intenso entre pessoas que aparentemente não têm nenhuma afinidade, não têm nenhum elemento comum. Mas esse amor existe apesar disso. Apesar de elas serem muito diferentes, inclusive com escolhas diametralmente opostas, elas são capazes de grande autossacrifício entre elas, apesar de não conseguirem conviver muito. Então, o Dr. Jorge André explica que quando pessoas com esse mesmo background, dessa mesma alma grupo, se encontram, elas sentem uma identidade, algo que as aproxima muito, independente das escolhas diferentes que elas fizeram como espírito. Então, isso faz com que, como se fosse um background e junta uma família espiritual. Então, você tem indivíduos de vários níveis espirituais diferentes que se atraem em experiências comuns. Por quê? Porque eles se identificam mais neste grupo do que com outros grupos. Então, você vai reencarnar em grupos os mais diferentes. Mas toda vez que você encontrar essa pessoa que fez parte dessa mesma alma grupo que você estava, você vai encontrar uma identidade maior com ela, mesmo que seus caminhos fossem diferentes. Então, não é uma alma gêmea, um gêmeo, e sim um grupo de indivíduos com quem você tem uma identificação maior, apesar das diferenças. Você pode, inclusive, encontrar pessoas que se identificam, que têm similaridade, tem uma série de semelhanças que aproximam, que permitem uma convivência pacífica, mas essas pessoas trazem um apelo diferente. Seria essa a origem do mito das almas gêmeas. Então, pessoas que se atraem muito intensamente, apesar dos abismos e diferenças muito grandes entre elas. Então, como eu falei, é uma teoria. A primeira vez que eu ouvi falar dela foi através do Dr. Jorge Andréa. Então, ele tem vários livros a respeito. Então, quando você bota Jorge Andréa, ele falava muito sobre esse assunto especificamente, mas ele diz que ele não foi o único. Então, ele se baseou em algumas teses gregas de mitologia, sobre as almas que se partiram, se separaram. Ele diz que eu não lembro agora, que ele fez uma colocação sobre um livro chinês que faz uma coisa semelhante, que explica isso de uma forma poética sobre a origem do amor, e várias lendas que falam a respeito de almas que sim têm uma atração muito grande entre si. E aí essa explicação eu achei que faz muito sentido e responde as duas perguntas. Aquele que perguntou sobre a alma grupo, uma tese do Dr. Jorge Andréa, e sobre a explicação das almas gêmeas. É uma teoria do Jorge Andréa. Então não é uma alma gêmea, é uma alma grupo. E não é que com essa ela é o seu destino ou coisa parecida. Significa que você tem uma familiaridade muito grande com este, porque você esteve junto durante alguns bilhões de anos. Espero ter sido útil. Muita paz.